Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Justiça determina que Prefeitura de Taubaté volte a pagar dívida com CAF. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, vamos receber aqui nos estúdios o diretor de planejamento, Caio Ivo, para falar sobre o PPA. Quinta-feira é dia do quadro Pop Verso, seu momento de cultura pop com a geração menos 30 e a nossa estagiária Viviane Ângelo. Vamos falar sobre moda na geração Z. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 26 de junho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Muito obrigado pela sua participação e também pelo carinho da sua audiência. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Está no ar mais uma edição inédita do Mix da TV. O Plano Plurianual, também chamado de PPA, é um instrumento fundamental de planejamento de médio prazo que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para os próximos 4 anos. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. A Prefeitura de Taubaté abriu consulta pública para que a população participe da elaboração do PPA. Para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix o diretor de planejamento da Prefeitura Municipal de Taubaté, o senhor Caio Ivo. Caio, obrigado pela presença, seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, eu que agradeço, Josivaldo, agradeço a toda a equipe de produção da TV Câmara pelo convite e pela oportunidade também de expor um pouco mais sobre as peças orçamentárias ou de planejamento e qual a importância delas para os munícipes. Às vezes a gente ouve falar, né, quem já tem conhecimento, PPA, Plano Plurianual, é uma sigla, né? O que significa isso na prática para a gente entender, Caio? Na prática, o PPA nada mais é do que o planejamento. Então, vamos associar o planejamento a um planejamento familiar. Quando você monta o planejamento familiar, primeiramente você define quais são os objetivos do planejamento para os próximos 5 anos, quais são as metas para atingir esse objetivo e quais são as diretrizes, ou seja, o que eu vou deixar de fazer, o que eu vou fazer para poder atingir as minhas metas e, por consequência, os meus objetivos. Essa mesma ideia se repete no PPA. A gente usa o PPA porque todo órgão público tem uma legislação vigente que a gente tem que seguir. E pela legislação, a gente segue todo o formato do PPA, a gente segue à risca o que tem. Mas, na prática, é um instrumento de planejamento como qualquer outro. Caio, esse instrumento de planejamento, ele é focado só no executivo, na prefeitura, ou ele engloba outras áreas além da prefeitura do executivo? Ele engloba todas as secretarias e tudo que envolve cada uma delas. Então, por exemplo, a Unital é uma autarquia da prefeitura e ela também necessita utilizar do PPA para poder elaborar o seu planejamento. Então, todas as instituições públicas necessitam utilizar do PPA para elaborar o seu planejamento, para que ele possa ser passado para a Câmara, para que a Câmara possa, como representante do povo, compreender aquilo, analisar e depois debater em conjunto com o Executivo. A gente está falando de um documento que tem um período de validade. Quanto tempo dura esse PPA? E uma vez ele aprovado, quando ele começa a vigência dele e até quando vai esse prazo, Caio? O PPA ele é um pouco diferente no sentido de planejamento. A partir do momento, este ano, por exemplo, é um pouco contraintuitivo, mas tem uma resposta para isso. Nós estamos com o PPA vigente da anterior gestão. Então, ele é sempre de 4 em 4 anos, começando no segundo ano de mandato, finalizando, no fim da próxima gestão, para que não haja uma ruptura abrupta de planejamento. Isso obriga o Poder Executivo a seguir um planejamento contínuo. Então a gente está agora no novo governo, né? A gente está falando do governo Sérgio Vitor. Esse PPA está sendo planejado agora em 2025 e ele fica com validade até que período e até quando que ele vai? Ele vai do ano de 2026 para o ano de 2029. Ele tem até o dia 31 de agosto para que possa ser aprovado aqui na Câmara, para que ele passe a ser sancionado e valha para o próximo ano.
Caio, você falou de objetivos, metas, né, desse planejamento. Você consegue trazer na prática para o nosso telespectador, por exemplo, ou da área da saúde, da educação, um objetivo ou uma meta, assim, para a gente entender como é que ele funciona? Sim. Vamos considerar, deixa eu pensar, habitação. Diminuir o déficit habitacional. Eu tenho lá o meu objetivo, diminuir esse déficit. O que eu preciso fazer para isso? Quais são as minhas metas? É levantar a demanda, compreender essa demanda, construir moradias. O Minha Casa é Minha Vida é um programa super fácil para a gente poder entender o que é um instrumento de planejamento, o que é um programa do PPA na prática. Então, dentro dele a gente tem as metas, que é diminuir esse déficit. Como que eu vou fazer isso? É a construção de moradias populares? É cedendo mais créditos para essas famílias para que elas consigam adquirir suas casas? E como é que eu vou mensurar isso? Através dos indicadores. Então, eu preciso ter uma mensuração, porque todos os órgãos reguladores, eles cobram. Eles precisam ter essas métricas ou esses indicadores para acompanhar se aquilo que nós estamos planejando está sendo executado dentro do prazo que nós estipulamos. Então, esse acompanhamento ele é feito ao longo desses 4 anos. Vamos colocar um exemplo prático, né? Há um déficit de 100 mil habitações em Taubaté, um exemplo. Aí a nossa meta seria atingir 50 mil habitações, por exemplo, só para a gente ter uma noção, o telespectador entender. E aí, durante esses 4 anos, Caio, quem que acompanha esse processo e quem diz se conseguiu atingir essas 50 mil unidades, por exemplo? É a própria prefeitura, no caso, é o próprio ente público. Porque o PPA nós montamos para os 4 anos. Então, é um planejamento que vocês vão estar para o ano de 2026, 27, 28 e 29. E cada um desses anos nós estabelecemos as metas. Se eu tenho 100 mil que eu pude apurar hoje, para o ano de 2026 eu quero diminuir para 90, para o ano de 2027 para 80. Então eu estipulo qual a minha meta e os órgãos públicos, em especial o Tribunal de Contas, ele acompanha essa execução. Todo ano a gente tem um relatório de atividades que se chama, que é um documento que nada mais é do que justificar as nossas metas. Se elas foram atingidas, se elas não foram, o porquê, ou se elas se alteraram. Então, no caso do não atingimento dessas metas, tem algum tipo de sanção, tem algum tipo de punição para o Poder Executivo? Ou é dado mais um prazo para tentar regularizar isso? Ou seja, se eu não conseguir, por exemplo, atingir 10 mil no primeiro ano, mas no final de 2029, por exemplo, eu consigo atingir 50 mil unidades, que é o exemplo que a gente está dando aqui para entender, eu posso fazer tudo no último ano, por exemplo? Sim, mas o tribunal aponta, porque isso é uma falta de planejamento. Então, uma meta ela tem que ter coerência. Eu quero diminuir de 100 para 50, isso é realmente factível, é execuível para o município, e muitas vezes eu posso atingi-la ou não. Então, o tribunal ele acompanha ano a ano para que isso não aconteça. Então, se no ano de 2026 nós não alcançamos, o porquê? A gente tem que justificar isso para o Tribunal de Contas, para que possa ser alterado se for o caso, se realmente percebeu-se que não é uma meta inexequível e nós precisamos alterar essa meta para dentro da realidade do município. Então, tanto para mais quanto para menos, isso é mal visto pelos órgãos reguladores. Um grande exemplo, nós temos uma fila de creches hoje, extensa. Então, vamos construir creches. A minha ideia é construir 2 ou 3 creches por ano, vamos supor 2. Se eu construo 5, ou seja, eu ultrapassei essa meta, uma falta de planejamento. Se eu construo nenhuma, também equivale à mesma questão, é uma falta de planejamento. Então, o tribunal ele busca bastante coerência nas metas. Ou seja, está perto ali do centro da meta, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas não uma disparidade, algo que seja muito contrastante com aquilo que foi planejado. Perfeito, exatamente isso. Você falou das secretarias, né? Inclusive as autarquias, empresas ligadas à gestão municipal, às vezes uma empresa pública, uma fundação, enfim. No caso, todos os secretários participam, os agentes públicos participam dessa formulação e tem outros agentes que não são do poder público, como entidades, instituições, também participam dessa elaboração desse PPA? Isso depende da gestão. Cada gestão tem o seu perfil. Nós temos essa mentalidade de integração. Então, neste ano, nunca foi feito antes, nós soltamos uma consulta pública que está ao ar até o dia 4 de julho, justamente para que nós possamos ter diferentes visões sobre o mesmo problema. Então, nós contamos com a voz ativa da população para entender quais são as demandas que elas enxergam do município. Nós estamos fazendo reuniões junto com conselhos, com associações, para que nós possamos também coletar essas informações por parte deles
E, além disso, foi feito um diagnóstico que a prefeitura se prontificou em fazer em relação ao município como um todo, em relação à saúde, à educação, habitação, planejamento, para que isso possa subsidiar os secretários no momento da elaboração do PPA. E a gente percebe que eles têm uma dificuldade em encontrar informações pertinentes para que eles possam construir um planejamento. Diagnósticos, né, mais atualizados. Sim, da realidade do município. Exato. Porque hoje política pública precisa ser feita com fundamento, não mais com achismos. Isso é algo que a gente, participando de cursos do Tribunal de Contas e de outros órgãos, a gente percebe que a diretriz desses órgãos reguladores, ela alterou-se para as políticas públicas. Se você tem uma política pública para diminuir o déficit habitacional, qual o fundamento? Qual diagnóstico você tem palpável para provar isso? Ou seja, quais são os números que mostram a realidade para você estar se baseando? Quando a gente está falando dessa formulação das propostas, Caio, o Executivo olha mais para os temas, para aquelas áreas críticas, ou olha mais para a questão orçamentária, porque é o limite, é o teto que eu tenho de investimento? Como é que vocês fazem essa equalização dessa conta para poder fechar esse plano? Primeiramente, nós diagnosticamos quais são os principais problemas. Desde o plano de governo do prefeito, que é incluso, até as demandas da população, as demandas das secretarias em si, que são mais operacionais, e nós colocamos tudo isso em um liquidificador e, nós sabemos quais são as prioridades, e a partir disso nós identificamos os problemas, qual a causa raiz dele, qual o impacto que nós queremos gerar através desse problema, para então finalizarmos com o orçamento. A gente sabe que a prefeitura passa por uma situação muito difícil, financeiramente falando. Então, esse planejamento ele tem que ser feito com o pé no chão. Ele tem que ser considerado não só os recursos financeiros, mas os recursos humanos, a infraestrutura. Então, tudo isso é pensado na construção do problema. Então, eu tenho um problema e eu preciso montar um produto, que o produto é o intermediário entre o problema e o resultado. Então, nele eu identifico todas essas dificuldades que eu tenho, seja financeira, seja de recursos humanos, ou de investimentos, para que eu possa montar um PPA condizente com a realidade do município. Um planejamento que realmente seja execuível. Uma vez formalizado esse plano, né, concluído, ele vem aqui para o Legislativo para fazer o processo de validação. Mas durante esse processo de construção e elaboração, de que forma o Legislativo participa e contribui para o PPA? Bem, primeiramente, o Executivo ele tem esse papel de articular e integrar os munícipes e as diversas áreas da sociedade para poder construir esse planejamento. Tá? Então, nós construímos primeiro e depois nós trazemos toda essa construção que nós fizemos, todo esse trabalho que nós fizemos para o Legislativo, para que cada um dos vereadores possam ter acesso a todas as informações que cada um dos secretários tiveram na elaboração, para que eles possam entender qual que é a demanda da população, qual a demanda dos conselhos das associações, quais são as demandas também das secretarias, para entender desde a causa raiz até o resultado que a gente quer gerar. Então, aqui no Legislativo, nós discutimos tudo aquilo que nós formulamos, compactamos e entregamos para eles de uma maneira mais gerencial. Porque a gente sabe que o planejamento, as peças orçamentárias, em todo, elas são mais técnicas, elas são um pouco mais difíceis de se compreender para a pessoa não técnica ou algum leigo que tem interesse. Mas não é porque o órgão público quer fazer isso por motivos específicos. Jamais. Muito pelo contrário, nós seguimos uma lei. Então, na LDO, por exemplo, nós buscamos fazer uma apresentação mais gerencial. Uma apresentação que fique claro para qualquer um quais são os números ali apresentados. Justamente para facilitar essa transparência e esse diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo. A gente está falando do PPA e de um documento importante que está ligado a outros dois documentos. Quem acompanha a programação da TV Câmara Taubaté percebe que ao longo do semestre a gente tem importantes projetos que são votados aqui, que é a LDO, por exemplo. A gente acabou de passar por esse processo aqui na última sessão. No final do ano a gente tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Caio, como é que esses dois documentos falam ou dialogam diretamente com o PPA? Vamos lá. Quando a gente fecha o nosso planejamento, ou seja, vamos planejar para os próximos 4 anos. Então, meu planejamento está montado, definiu os objetivos, quais são minhas metas, as diretrizes que eu vou seguir. A partir disso, nós temos a LDO, que é a intermediária, ela faz a conexão do planejamento e da LOA, que é o nosso orçamento.
Tá? Então, a LDO nada mais é do que ela define quais são as metas e prioridades. Então, se eu planejei para 2026, 27, 28, 29, eu preciso ter metas e prioridades para cada ano, para eu conseguir atingir aqueles objetivos que eu defini. Então, a LDO basicamente são as regras do jogo. O que eu vou priorizar? Quais são as minhas metas que eu vou atingir naquele exercício? Por exemplo, 2026. Enquanto a LOA é a execução desse planejamento. É o nosso orçamento pronto, montado com base no planejamento que eu fiz no PPA. Ou seja, são vários marcos ao longo dessa lei aí, né, desse PPA que são 4 anos, são pontos de parada, vamos dizer assim, de reflexão, de olhar onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. É mais ou menos assim, não é só fazer um planejamento, mas é parar, respirar, entender onde está e ver o que falta para alcançar. É isso? É isso. É isso, perfeito. Nós precisamos primeiro identificar onde estamos e qual o nosso desejo, onde queremos estar daqui 4 anos. E o que precisamos fazer para isso? Então, essas peças se conversam e se integram nesse sentido. O PPA tem a vigência de 4 anos, conforme nós conversamos, enquanto a LDO e a LOA, elas são anuais. Então, todo ano eu preciso fazer porque minhas metas mudam. Então, eu preciso mudar essas metas, mudar as prioridades para cada ano. Se eu não conseguir atingir essa prioridade em 2026, eu vou colocá-la novamente em 2027, para que eu possa atingi-la. Enquanto a LOA, ela é o planejamento em si, a execução desse planejamento ao longo do ano. Tem um outro documento importante dos municípios, que é o Plano Diretor Municipal. O PPA faz um diálogo também com esse documento de alguma forma? Sim, não só com o plano diretor, mas com os demais planos setoriais que nós temos. Nós temos planos de educação, plano de saúde. Todos esses planos, eles são levados em consideração quando eu vou montar o PPA. Então, as secretarias, elas analisam esse plano, tá, qual é a minha meta dentro desse plano setorial que eu preciso incluir no meu planejamento, que é o PPA. Então, a gente faz esse link já no PPA. E nesse processo de elaboração agora do PPA, Caio, quais são as principais dificuldades nesse processo de planejamento? Sem dúvida, são identificar os problemas e priorizá-los. Nós sabemos que nós temos diversos problemas, então é um trabalho árduo e difícil escolher quais problemas nós vamos resolver, quais deles são prioritários. Então é um trabalho de construção, de muita reflexão das secretarias, de todos os envolvidos, para identificar aquilo que nós realmente conseguimos entregar para os munícipes. Porque a gente sabe que tem um problema histórico, muitas vezes crônico, que não vão ser resolvidos em 4 anos. Então, nós temos que ter prioridade, nós temos que definir as metas. Então, essa, para mim, é a maior dificuldade. No caso, a gente percebe que o PPA termina no primeiro ano do próximo governo, que pode ser até um governo que não seja situação, pode ser oposição, por exemplo. Essas mudanças governamentais atrapalham o PPA de alguma forma, gera algum tipo de inconsistência, ou dá para levar de forma política isso de uma forma equilibrada para refletir isso na população diretamente de forma positiva? Acredito que isso depende muito do perfil da gestão. Muitas gestões acabam tendo choques de mentalidades, de propostas, e isso impacta sim na execução do PPA. E para isso nós temos que alterar essas metas, essas prioridades, para que possam ser execuíveis. E muitas vezes nós pegamos algo que não foi pensado por nós, e nós temos uma visão diferente disso. Então, para isso, há a necessidade, sim, de alterar as peças orçamentárias. Elas não são, a gente brinca de uma camisa de força, que ela te aperta e você não consegue se mover, muito pelo contrário. Tem flexibilidade, tem né? flexibilidade. Mas, para isso, é preciso enviar para esta casa, por exemplo, uma alteração no projeto de lei, dizendo o que vai ser alterado e o porquê. Caio, a gente pode dizer que PPA é sinônimo de qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para o município? Sim, sem dúvidas nenhuma. Agora é a hora de todos os munícipes, juntamente com todas as entidades, se unirem, se integrarem para poder montar um PPA, um planejamento para o município. É agora que nós temos a oportunidade de poder refletir, identificar os problemas e realmente colocar um plano de ação em prática para os próximos 4 anos.
Geralmente a gente fala no momento do voto, né, que o cidadão tem importância do eleitor quando ele vai às urnas. A gente acompanha sempre todo o processo democrático aqui. A gente fala desses 4 anos que eles fazem a escolha de um chefe do executivo, de um vereador, e ele pode mudar a realidade dele por 4 anos. Ou seja, se tem um instrumento eficaz e que tem eficiência e que pode ser também algo que vai nortear esse médio prazo, é agora esse processo de PPA. Então a população está convidada a fazer esse processo e participar. Então eu quero que você reforce esse convite para a população de Taubaté, Caio. Está mais do que convidada. Nós temos uma pesquisa pública ainda em vigência, que cada um de vocês podem muito bem, é super rápida, cerca de 2 minutos vocês respondem, elencando cada prioridade em relação à saúde, educação, habitação, para que nós possamos ter esse feedback como servidores públicos, para que a gente possa identificar qual é as prioridades, quais são as necessidades da população, para que a gente inclua isso dentro do PPA. Quais são os canais, então, para as pessoas participarem? É por site, por WhatsApp, são reuniões presenciais? Como é que está funcionando esse processo? O processo é totalmente online, então pode ser acessado através do site da Prefeitura, do Instagram da Prefeitura ou através dos banners e cartazes espalhados pela cidade. Caio, obrigado pela presença, por todos os esclarecimentos aqui. Assunto importantíssimo que a gente traz aqui no Mix da TV para a nossa população de Taubaté. Um momento onde a gente tem um documento norteador a médio prazo, mas que faz toda a diferença, né? São 4 anos, como você falou. Os problemas não vão ser resolvidos em 4 anos, a maioria deles, mas é o pontapé inicial para que com consistência, planejamento e boa vontade das políticas públicas a gente consiga executar todas essas possibilidades aí nesse horizonte que não é tão longo aí, 4 anos. Obrigado pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a todos e conto com a participação de todos vocês na consulta pública e também nas audiências por PPA que ocorrem não só aqui no Legislativo, mas também no Poder Executivo. Muito obrigado ao Caio, Ivo, que é diretor de planejamento, também agradecendo as secretarias, né, que disponibilizaram para a gente trazer esses esclarecimentos numa pauta importante que tem tudo a ver com a Casa do Povo Taubateana, que é a Câmara aqui de Taubaté, até porque aqui passam esses processos, né? Vão ser votados, vão ser sancionados, e a gente acompanha aqui na nossa programação, LDO, LOA e o PPA também, assunto importantíssimo. Esta foi a nossa Hora do Papo desta quinta-feira, 26 de junho. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência, a Prefeitura lança a primeira edição do Festival Sônia Lima de Esporte e Movimento. Os detalhes eu te conto a seguir, não sai daí que o Mix volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 26 de junho de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E mais uma vez, agradecemos a sua audiência aqui conosco na nossa programação. Você pode participar do Mix da TV sugerindo assuntos e pautas para os nossos programas, enviando perguntas, fazendo elogios, críticas e também nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Vamos aqui para o nosso telão, que tem os principais canais para você participar da nossa programação. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com, você manda a sua crítica, sugestão e até mesmo o seu elogio. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté e também no facebook.com/tvc Taubaté. No nosso canal do YouTube tem playlists completas de todos os programas aqui da casa. Você também pode voltar e assistir em até 12 horas o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é texto, áudio ou vídeo, o melhor canal para você fazer isso é o WhatsApp. O DDD é o 12, o número 36259525. E o Legislativo Taubateano também está presente em outras redes sociais, entre elas 2 destaques aí na tela, Instagram e TikTok. E o perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui da programação do Mix da TV. E chegou a hora de você ficar muito bem informado com tudo que acontece em Taubaté e região. Está no ar o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. Se tem informação importante, tem destaque aqui no nosso telão. Prefeitura de Taubaté volta a pagar dívida com CAF, é o que determina a Justiça. Vamos às informações. A Prefeitura recebeu a decisão da Justiça Federal
para que pague as parcelas futuras do contrato de empréstimo firmado com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, também conhecido como CAF. Esse contrato foi celebrado em 2017 no valor de 60 milhões de dólares. Olha só, das 7 parcelas vencidas até o momento, apenas uma, que é de junho de 2022, foi quitada pela administração municipal. As outras parcelas de dezembro de 22, junho de 23, dezembro de 23, junho do ano passado, dezembro do ano passado e junho deste ano foram pagas pela União na condição de garantidora do contrato. Atualmente, a dívida da Prefeitura de Taubaté com o governo federal, em razão desses pagamentos, está estimada em 235 milhões de reais. Na decisão de terça-feira agora, dia 24, o juiz determinou que o município deverá obrigatoriamente efetuar o pagamento da próxima parcela do contrato em dezembro deste ano, sem a possibilidade de novo pagamento pela União como garantidora. Caso esse compromisso não seja honrado, a União estará autorizada a executar diretamente a contragarantia, o que pode resultar no bloqueio imediato de receitas municipais, inclusive aquelas destinadas à manutenção de serviços públicos essenciais. A parcela em dezembro é prevista em aproximadamente 5 milhões de dólares, mas o valor final em reais só será conhecido na ocasião do pagamento, visto que o contrato, que foi assinado em 1º de dezembro de 2017, com o dólar estava na ocasião a R$ 3,25 e não prevê trava de câmbio e é realizado com o valor atual. Por outro lado, a sentença também garantiu que não haverá bloqueio automático referente à última parcela vencida em junho agora deste ano, reconhecendo que a execução integral desses valores colocaria em risco a continuidade dos serviços públicos à população. Aqui no nosso telão você acompanha os destaques e as informações completas disponíveis no portal Meon. Para a gente encerrar o nosso segundo giro, tem novidade em Taubaté. Prefeitura lança a primeira edição do Festival Sônia Lima de Esporte e Movimento. A Prefeitura realiza neste sábado, agora dia 28, no período da manhã, das 8 ao meio-dia, a primeira edição do Festival Sônia Lima de Esporte e Movimento. O evento reunirá alunos, professores, familiares e a comunidade em uma programação repleta de atividades esportivas, oficinas e vivências nos SEDES, que fica localizado no bairro Jardim Jaraguá. O festival marca o encerramento do semestre dos projetos Geração Atleta, que é voltado à identificação e formação de talentos esportivos, com estrutura, treinamento e suporte técnico, e também do Movimenta Mais, que oferece atividades físicas gratuitas para diversas faixas etárias, promovendo integração, acolhimento e qualidade de vida por meio do esporte. Ambos são desenvolvidos pela Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Taubaté. Idealizado como um momento de celebração, o festival presta uma homenagem especial à professora Sônia Maria Vendramini Marques de Lima, que tanto contribuiu para o desenvolvimento esportivo e humano em diversos projetos da Secretaria de Esportes, ajudando na formação esportiva de centenas de crianças e jovens em Taubaté. Em cada espaço de prática esportiva do evento, seu legado será lembrado, simbolizando os valores que transmitia com acolhimento, dedicação e profissionalismo. Com o objetivo de integrar todos os polos e modalidades dos projetos em um único local, o evento ocupará toda a estrutura esportiva do Parque dos SEDES. Ao todo, serão 10 espaços com atividades simultâneas, conduzidas pelos professores da Secretaria de Esportes, com vivências em futebol, vôlei de areia, beach tênis, futsal, basquete, handebol, ginástica, lutas e oficinas diversas. Será uma manhã de muito esporte, inclusão e celebração, com entrada livre e aberta a toda a comunidade. O Parque dos SEDES está localizado na Avenida Doutor Benedito Elias de Souza, número 705, no Jardim Jaraguá. As informações se acompanham aqui no nosso telão, são do portal R3. Coloque aí na sua agenda, porque tem programação já garantida para este sábado aqui na cidade. Assim encerramos o nosso primeiro giro com o Mix de Notícias. Ainda nesta edição a gente volta com outras informações no Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso primeiro short desta quinta-feira. O Boletim Câmara, além das notícias, traz entrevistas com os mais variados temas. E o trecho que separamos para você é da entrevista com Aquiles de Moura, que trouxe dicas importantes para entrevistas de emprego. Vamos ver? Solta o play! Então agora vamos
vamos para o segundo passo. Entreguei o meu currículo, me destaquei, o selecionador me chamou para a entrevista. De que forma eu posso me destacar positivamente nesse momento aí, cara a cara? Então, na verdade, por uma agência, ele vai já ser selecionado. Ali na frente, a pessoa que vai colher ele ali, ela já vai estar fazendo todo um entendimento de seleção. E é isso daí, todas essas informações são passadas para a parte interna, onde a pessoa sendo chamada, esse selecionador vai aprofundar, né, os dados. Mas é simplesmente um bate-papo, né? Não tem nada assim de extraordinário. Se você foi chamado, foi selecionado, foi chamado para um segundo processo, né? Aliás, uma segunda fase do processo, né? Porque você deixou os seus dados, foi chamado, e aí agora, nesse daí, a selecionadora vai puxar o que interessa para aquela vaga que ela está objetivando você. Então, não há nenhuma grande preocupação não com relação a isso. É óbvio, a gente precisa estar atento em que você não omitir informações e também não acrescer informações que não são verídicas. Isso é muito importante. E, além disso, a gente pode trazer algumas outras dicas para esse candidato, como, por exemplo, a vestimenta, falar corretamente, não usar palavrões, né, palavras de baixo calão. Isso tudo é recomendável também? Sim, é bastante recomendável. Nós pedimos que essa orientação é extremamente válida, porque se você está dependendo da onde você vai se colocar, né? É importante que você venha com uma roupa, não como se diz, a despojada, né? Aquela que a gente usa na parte social, aquela coisa toda. Venha com o normal, né? Uma camisa e tal, não precisa ser terno, não precisa nada disso, né? Mas é que a pessoa venha alinhada, né? E quanto a usar palavras, eu acho que as pessoas sabem o que são palavras de baixo calão ou alguma coisa assim, mas o cotidiano, as palavras de gíria, aquela coisa é normal. Isso não influencia, não, em termos de comunicação. Perfeito. E agora, estando empregado aí em uma das vagas temporárias, existe a possibilidade de efetivação? E se sim, de que forma esse candidato, né, esse empregado pode se destacar também estando numa vaga temporária para ser efetivado? Ana Laura, essa é um ponto muito chave. Porque uma grande porta, às vezes os candidatos não sabem, mas é uma grande porta entrar por temporário. Né? As empresas estão adotando, elas estão vendo que isso daí é uma facilitação. Porque ele é um período em que o candidato ele tem todas as garantias trabalhistas, né? A Lei 6.019 rege o temporário, tá? Então ele tem toda uma cobertura de legislação, tá? E não precisa se preocupar com relação a isso. E aí é um tempo para o empresário analisar aqueles funcionários que ele chamou temporário, que ele contratou temporário, tá? E fazer uma análise de qual aqueles que ele vai poder efetivar. E o funcionário, ele tem que ter o empenho, né? Se realmente ele quer fazer a parte daí, ou se não, digamos, ele cumpre o papel dele, profissional, e fala assim, não, eu não quero continuar trabalhando. Cumpriu ali o tempo de contrato, ele sai, tudo bem. Agora, com relação àqueles que querem realmente, gostou da empresa, quer continuar na empresa, é importante que ele tenha dedicação. E ainda que esse funcionário não seja efetivado imediatamente, mas ele também fica ali no banco de dados daquela empresa, podendo ser chamado. Na verdade, o temporário ele fica no banco das agências de emprego, né? Então ele fica lá no banco e veja bem, a qualquer momento, hoje, a flexibilização no contrato é assim, pode ser encerrado. Aí fala assim, eu quero contratar aquele funcionário. Então, há uma quebra de contrato,
feito todas as regularidades de quitação, e aí ele pode contratar o funcionário. Isso é muito fácil. Essa lei veio para poder realmente flexibilizar o mercado de mão de obra. Facilitou muito. Aquiles, quero agradecer então mais uma vez pela sua vinda, por todos os esclarecimentos, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu estaria esperando. E eu quero dizer a você, empresário, e a você, candidato, que as empresas de agência de empregos, elas são as conexões, ela é a conexão e o encontro de vocês com o cargo que você pretende. O Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, com notícias do Legislativo da nossa região, do Brasil e do mundo. Não perca, é aqui na programação da TV Câmara Taubaté. O Mix vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem o nosso quadro Pop Verso e ainda tem o nosso Mix de Notícias. Museu da Imagem e do Som abre inscrições para cineastas de Taubaté participarem do Residência.Miss. Os detalhes eu te conto a seguir, não saia daí que o Mix da TV volta daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quinta-feira, 26 de junho de 2025. E está na hora de você continuar muito bem informado. Vamos com o nosso segundo e último giro das notícias no Mix de Notícias. Vamos para o nosso terceiro destaque aqui no nosso telão. Almoço nas férias. Famílias podem solicitar refeições para estudantes de escola estadual. O prazo é até amanhã. Vamos conferir os detalhes. Almoço nas férias, as famílias podem solicitar refeições até esta sexta-feira, dia 27. Escolas estaduais servirão almoço entre os dias 3 e 22 de julho de 2025. Atendimento é destinado a alunos da rede estadual. A alimentação escolar nas unidades que pertencem à Secretaria de Educação do Estado continuará a ser preparada e servida para estudantes da rede pública, mesmo durante as férias de meio do ano, que acontece logo mais entre os dias 3 e 22 de julho. Mães, pais e familiares interessados no complemento das refeições devem solicitar o atendimento. O prazo é até amanhã, sexta-feira, dia 27 de junho. Há duas possibilidades de cadastro no almoço nas férias, ou diretamente nas escolas, ou por meio da Secretaria Escolar Digital. Esse registro é necessário para que cada escola tenha conhecimento dos interessados na alimentação escolar com antecedência. Assim, o almoço será preparado de acordo com a demanda, evitando desperdício de alimentos. Nas escolas, o cadastro deve ser feito de acordo com o horário dessas unidades. Por meio do aplicativo, o pedido pode ser feito até às 11h59 de amanhã. De segunda a sexta-feira, durante o período de recesso, estarão abertas as escolas e com a possibilidade de almoço de 3.700 unidades de ensino que ofertam alimentação escolar de forma centralizada, ou seja, com contratos de cozinheiras e compras de insumos diretamente pela pasta para alimentação destinada aos alunos da rede. Nessas escolas, as refeições serão servidas entre 11 da manhã e 1h30 da tarde. Nas outras, cerca de 1.300 escolas estaduais, a alimentação é fornecida pelas prefeituras por meio de convênio com a educação. Neste caso, a decisão de oferecer alimentação nas férias fica a critério dos municípios. Informações aqui no nosso telão são do portal do Governo do Estado de São Paulo. Para a gente encerrar o nosso mix de notícias, tem um último destaque que é da cultura, está aqui no nosso telão. Museu da Imagem e do Som abre inscrições para cineastas de Taubaté participarem do Residência.Miss. A Residência.Miss é uma oportunidade única de aprimoramento no campo audiovisual, oferecendo uma imersão de uma semana no Miss São Paulo, em que os selecionados terão a oportunidade de participar de aulas, palestras com renomados profissionais e experiências práticas enriquecedoras. Os candidatos devem residir em cidades participantes do programa ou terem participado de uma das oficinas realizadas pelo programa entre março de 2017 e maio de 2025, ter de 18 anos no mínimo ou mais. Taubaté é uma parceira do Ponto Miss e recebe mensalmente atividades e oficinas disponibilizadas pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo. É necessário preencher o formulário disponível no site do Miss
e anexar o link de um filme de no máximo 20 minutos de duração, produzido entre 2017 e 2025. Encerradas as inscrições, uma comissão irá selecionar 12 candidatos que participarão da residência, que ocorrerá de 28 de julho a 1º de agosto. Neste período, será oferecido transporte de ida e volta à capital, hospedagem e ajuda de custo para despesas diárias. Após a semana de imersão, os residentes retornarão às suas cidades de origem para dar vida a novos curtas-metragens. Essas novas criações terão a oportunidade de ser exibidas no Miss São Paulo em sessões públicas e gratuitas até o final de 2026, em data que será definida posteriormente. As informações que você acompanhou aí no nosso telão são do site RVC. Assim encerramos o nosso Mix de Notícias desta quinta-feira. Mais informações amanhã pela manhã no Boletim Câmara, com a apresentação de Ana Laura Costa a partir das 9h30 da manhã. E no período da tarde tem mais notícias aqui no nosso Mix. Este foi o nosso Mix de Notícias. E a gente segue o nosso Mix da TV, porque quinta-feira é o quadro que bate ponto e fala da geração -30, a geração Z. E a gente recebe mais uma vez aqui para trazer todos os comentários e informações a nossa querida estagiária Viviane Ângelo. Vivi, seja bem-vinda de novo. Tudo bom contigo? Já estamos aí 2 semanas sem se ver. Verdade, né? Faz muito tempo. Agradeço a participação aqui, Jo, e também quero dar oi para os nossos viajantes, porque hoje a gente vai falar sobre os trendsetters, que nada mais é aquelas Júlia pessoas Aquino que e Davi influenciam Souza a não moda na seguem geração Z. tendências. Eu trouxe Eles são dois a influenciadores, tendência. mas a gente sabe que tem Com mais, personalidade, né, Ju? Vamos ver? Abre o portal, produção. estilo próprio e presença digital marcante, os dois representam o que há de mais autêntico na geração Z. Júlia Aquino, direto de São Paulo, acumula 381 mil seguidores e cria conteúdo de moda e lifestyle desde 2012. No YouTube, marca presença desde 28 de fevereiro de 2020. Seu estilo? Streetwear na veia. Croppeds, jaquetas puffer, camisetas oversized cheias de referência ao rap e os clássicos tênis Nike e Vans fazem parte do visual que é só dela. Depois da transição capilar, Júlia passou a usar ainda mais a própria imagem como forma de inspirar. Hoje, ela levanta a bandeira da autoaceitação e valoriza seus cachos com orgulho. Já Davi Souza é de Belo Horizonte, mas se encontrou em São Paulo. A carreira como modelo começou quase que por acaso, pois ele e o primo se inscreveram juntos, mas só Davi foi selecionado. No Instagram, tem 196 mil seguidores e se destaca pelo seu estilo casual retrô com coletes de lã, camisas polo oversized, calças jeans largas e tênis urbanos. Além da estética, Davi também levanta pautas importantes. Com leveza e verdade, ele valoriza a cultura negra brasileira e mostra que moda também pode ser instrumento de consciência. A gente tende a pensar que o estilo é sobre aparência, e não é. Ele tem que ser visto como uma forma de expressão. E se a gente deixasse esse lado quadrado, padrão, é pra agradar as pessoas ou é pra mim? Júlia e Davi são mais do que influenciadores. São vozes que traduzem o espírito criativo, diverso e engajado de uma geração que chegou para transformar tudo. Esse é o nosso Pop Verso, cada dia mais diverso, e a Vivi está sempre aqui para esclarecer todas as dúvidas que a gente tem. Trendsetters, ou trendsetters, né, Vivi? Trends são tendências, mas o que significa essa palavra na prática para a gente entender melhor? Porque eu já falei de trend, que significa tendências aqui, num outro verso, né? Aí eu já decorei, já aprendi. Só que trendsetters é trend, de tendência, e setter, que é aquela pessoa que define. Então, são pessoas que definem as tendências e acabam influenciando as pessoas, né? E por que será, Vivi, que a geração Z segue tanto esses dois influenciadores e outros também que são referências quando a gente fala de moda para essa geração? Então, a gente pode falar de geral, mas a gente pode focar também nos dois, que são muito autênticos. A gente vê a diferença de estilo dos dois, só que mesmo assim, ao mesmo tempo, tem muita autenticidade nos dois. E também porque eles mostram a humanidade, né? Eles mostram a realidade. Então, eles são bem humanos, eles mostram o cotidiano de vida deles. No YouTube, a Júlia sempre está mostrando os vlogs dela, do dia a dia. Então, as pessoas se identificam muito com eles, né? Então, acho que seria por isso.
Além dessa identificação, quando a gente fala das roupas, por que esse estilo streetwear, por exemplo, da Júlia, faz tanto sucesso aí com a garotada? Então, porque streetwear, que é o estilo urbano, né? Ele une a liberdade de expressão e também o conforto. Então, principalmente para as mulheres, principalmente para nós mulheres, que antigamente os modelos de roupa eram muito justos, muito apertados. E daí, hoje em dia, as mulheres podem usar roupas mais largas, uma calça cargo como é que eu estou usando, entendeu? Então, acho que seria mais por isso. No caso do Davi, você falou desse toque urbano, mas ele também traz um pouco dessa questão do retrô, né? Sim. Que tá na moda, vamos dizer assim. Sim. E no caso dele, como que ele chega nesse nicho de mercado que é mais específico? Então, ele pega a alfaiataria, né, uma alfaiataria mais leve, com looks mais urbanos, peças mais urbanas. Então, a gente viu, ele usa umas calças mais oversized, uns tênis mais urbanos. Então, ele atualiza esses looks retrôs, né, de gerações passadas, para estilos mais modernos, como, por exemplo, o streetwear. Ele une um pouco dos dois, né? Ou seja, dá para ser elegante e ser moderno ao mesmo tempo, é isso? Sim, com certeza. E será que essa moda que a gente está falando, você vê hoje com um exemplo aqui de referência, já está presente nas ruas aqui de Taubaté, quando a gente olha essa geração aí nas praças, nos parques, nos locais de convivência, isso está presente? Com certeza, porque a gente olha, por exemplo, nesses lugares mais públicos, a gente vê muito parecido com o que eu estou vestindo, por exemplo, que seria o streetwear, e também a gente tem nas lojas muitos modelos de calças, de roupas mais oversized, que tem esse estilo, tanto do estilo retrô do Davi, quanto o estilo streetwear da Júlia, né? Então, a gente tem até lojas específicas para esses tipos de nicho. A gente já vê muitas lojas de roupas especificamente streetwear, né, do estilo mais skatista, e também de roupas de alfaiataria, que seria o estilo mais do Davi, né? Bem, como uma legítima representante da geração Z, se você pudesse definir em poucas palavras ou em uma palavra o que é moda para vocês hoje, qual palavra que você acha que tem tudo a ver com o conceito de vocês? Seria a liberdade de expressão. Porque é como eu falei no primeiro episódio, inclusive, né? A gente da geração Z, a gente quer se expressar, a gente quer mostrar quem a gente é. Então, a roupa diz muito sobre a gente, né? Então, acho que seria liberdade de expressão. Bem, Vivi, é sempre bom ter você aqui no Mix da TV, dentro do Popverso, porque você traz novos conhecimentos. A gente também vai se atualizando com essa linguagem mais moderna dessa geração e a gente vai aprendendo. Mas teve um feriado semana passada, não teve Popverso, mas eu acho que, se eu me lembro, né? Lembro bem, o nosso placar está empatado em 3-3, né? Empatado, 3-3. Então, vamos ver se a gente vai desempatar aqui no Duelo de Gerações hoje, que é a parte aqui do nosso Popverso, onde a gente faz o nosso desafio de gerações. Ou será que a gente vai ter uma diferença hoje? Alguém vai sair com uma vitória aqui na reta final desse semestre Popverso, hein? Então, eu separei como o tema hoje é moda, eu separei para Vivi um acessório lá da minha geração que fez muito sucesso. E aí, o objetivo, Vivi, é você adivinhar o nome desse acessório. Falando corretamente, você marca um ponto. Vou pedir para colocar na tela aí, por gentileza, para você dizer que acessório é esse. É muito famoso da minha geração. Tem um nome específico? Tem um nome específico. Ai, meu Deus. E eu vou dar uma dica, tá? Não é sapato. Mas seria sapatênis? O que você falou? Sapatênis. Muito bem, tá errado, não é isso. Sapatênis é muito moderno, né? Lá na nossa geração, nos 90, anos 2000, fez muito sucesso esse tipo de calçado. E ela é conhecida aqui no Brasil, né? Não só pela marca, mas pelo nome popular, Quichute. Ah! Por que será que tinha esse nome, né? Porque o pessoal acabava usando ele para jogar futebol, né? Então, acaba fazendo essa referência aí ao Quichute. Então, você não acertou, Vivi, não marcou ponto seu hoje, mas eu acho que você preparou também um desafio, um duelo para mim, né? Sim, com certeza. No meu caso, não foi um acessório, foi uma modelo. Então, vamos ver se você quer adivinhar o nome dela, é isso? Ela é muito famosa da sua geração? Ela é da minha geração. Tá, tem que olhar aqui a imagem dela. Eu vou chutar, tá? Porque eu não sei mesmo. Ela é muito atual, assim, Vivi? Ela é atual, ela tem quase a minha idade, então... Mas ela faz sucesso há quanto tempo, mais ou menos, aí? Uns 2, 3 anos? Uns 2, 3 anos. Ela já ganhou algum concurso de Miss, alguma coisa nesse sentido? Ela já foi Miss Brasil Teen 2024. Bianca Lancelotti. Não. Quem que é ela? Conta pra gente. Ela é a Emily Ferreira. Ela é uma influenciadora e também modelo, né? Como eu falei, ela ganhou o Miss Brasil Teen 2024.
E eu escolhi ela porque eu sigo bastante ela, eu sigo e acompanho ela no Instagram, em todos os conteúdos que ela faz. Então ela me inspira muito a ser quem eu sou. Bem, hoje no Enem aqui das gerações, erramos feio, né? E terminou empatado. Pelo menos terminou empatado, Vivi 3-3, menos mal, né? Sim. Bem, mas o Pop Verso continua, obviamente. Semana que vem tem mais um assunto pra gente falar? Tem sim, Jô. Semana que vem a gente vai entrar num estilo meio gótico, porque a gente vai falar da primeira parte da segunda temporada de Wandinha. Ou seja, mais um sucesso aí de série que a gente vai trazer o assunto aqui na semana que vem. Sim, com certeza. Vivi, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua energia, pelos assuntos que sempre trazem leveza aqui ao nosso Pop Verso aqui na TV Câmara Taubaté. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Missão dada é missão cumprida. Eu agradeço muito a participação, Jô, e missão dada é missão cumprida, Jô. Até a próxima semana e fecha o portal, produção. E agora a gente segue aqui o nosso Mix da TV, está no ar o nosso último short e a gente vai falar do Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos aqui da cidade e a gente está em pré-produção de uma nova temporada para o segundo semestre. Agora a gente conhece um pouco mais das histórias dos moradores da Vila São José. Vamos rever? Solta o play! E a gente começa esse Desbravando Taubaté falando sobre a Vila São José, mais uma vez conversando com a historiadora Fabiana Pazini. A gente está aqui no Museu Histórico, Fabiana, para falar da Vila São José desta vez, né? Eu acho que um termo que chama muita atenção nesse bairro, principalmente para quem não é aqui da cidade, como é o meu caso e de muita gente aqui da TV Câmara, é a palavra Cavarucanguera. A palavra até difícil de se pronunciar. Como que essa palavra faz sentido e essa relação com o bairro? Originalmente essa região não era chamada de Vila São José, ou era chamada de bairro ou região do Cavarucanguera. Cavarucanguera, essa palavra difícil que você mencionou, é uma palavra de origem indígena. Cavaru significa cavalo, porque no idioma dos indígenas não tinha nada do tipo. Então, por isso é muito semelhante. E o canguera significaria ou ossada ou cansado, então faria referência a um cavalo cansado ou a ossada do cavalo de fato. E a nossa região, né, essa região da Vila São José, era lugar de passagem. Então, por aqui acabavam passando tropeiros, por aqui entrava-se para a cidade, por aqui se saía da cidade. Então, fazer referência a esse cavalo cansado ou a caveira dele faz bastante sentido, se a gente pensar nessa questão da viagem, dos longos trajetos que eram percorridos. Antigamente, Cavarucanguera era o nome de toda a região, depois Cavarucanguera passa a denominar uma avenida e hoje Cavarucanguera denomina apenas uma rotatória. Ainda que seja pouco, ainda é muito importante, porque essa rotatória faz referência às origens do bairro. A Vila São José, ela vai surgir só mais para frente, só por meados da década de 30 do século 20. E como que se dá esse surgimento? Tem uma relação intrínseca justamente com a Igreja Católica? Sim, o nome Vila São José, né, a homenagear o santo, já deixa algum indício que tem relação com a Igreja Católica, sim. O que acontece? Se muda para Taubaté, primeiro cardeal do Brasil. Esse cardeal faz doação de terras nessa região que hoje a gente conhece como Vila São José, para a mitra diocesana. A intenção, a princípio, era que eles construíssem um seminário. Leva-se algum tempo, eles têm muita dificuldade de se fazer isso, e a solução encontrada seria lotear esse terreno, contanto que nele se fizesse uma igreja, se fizesse uma escola e se fizesse também um centro de assistência para os menores menos favorecidos. Então, nessa época, né, década de 1930, a gente já começa a encontrar nos jornais da cidade, em especial o jornal Lábaro, que também era um jornal pertencente à igreja, anúncios de lotes sendo vendidos na Vila São José. E esse nome já passa a ser utilizado também. E esses empreendimentos, tem algum relato histórico de que eles foram implementados para o desenvolvimento do bairro ou só ficou mesmo na promessa? Todos esses empreendimentos, eles acabaram saindo do papel. Quando a gente fala dessa região, muita gente lembra da Casa do Menor, então eu tenho esse lugar de assistência. Quando a gente fala de igreja, a princípio a gente tem a igrejinha de Santa Cruz.
Depois a gente vai lembrar logo da paróquia de São José Operário, com a igreja de São José Operário. Mais para frente, o que vai acontecer vai ser a presença de freiras que estão ligadas aos vicentinos, né, que a gente chama de filhas da caridade, e elas acabam fazendo um empreendimento para ajudar os menos favorecidos do bairro. Então ajudava sempre olhando para os mais pobres, a princípio olhava pensando em questões em saúde, e como elas percebem que muitas das crianças daqui não tinham acesso à educação, também vai ter um olhar dedicado ao ensino de crianças, né? Então, se a gente olhar, ainda existe uma escola, ainda existe um asilo, ainda existe igreja. Então, o que a gente vê? Que ao longo do tempo, a educação fez muita diferença, o cuidado com a saúde fez muita diferença. Então, você vai ver aqui o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento econômico e social na região foi bastante grande. Talvez por essa questão mesmo logística, né? Ser esse eixo e também ser um bairro totalmente residencial, tendo muitos comércios, mas um bairro com características residenciais, avenidas largas, avenidas importantes, fazendo essa ligação de várias regiões aqui da cidade. Quando esse empreendimento residencial ele vai aparecer e os lotes vão ser vendidos, ele foi planejado por engenheiros, e engenheiros que são famosos aqui em Taubaté. Um chamava Jaime Viana, e um outro que virou até nome de escola, que é o Urbano Alves de Souza Pereira. Foram os engenheiros responsáveis por planejarem a Vila São José. Por isso que você nota até hoje que, nossa, mas parece tudo muito arrumado. Não parece? Porque foi planejado para ser dessa maneira. Você pode acompanhar a temporada 2023 e 2024 do Desbravando Taubaté no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, e a partir de agosto começa a temporada 2025 cheia de novidades para você. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta quinta-feira, e no programa de hoje você viu que a Justiça determinou que a Prefeitura de Taubaté volte a pagar dívida com CAF, e neste sábado teremos a primeira edição do Festival Sônia Lima de Esporte e Movimento. Na hora do papo, conversamos com o diretor de planejamento Caio Ivo para falarmos sobre o PPA. No Pop Verso, nossa estagiária Vivi contou um pouco mais para a gente sobre a moda e os influencers. E acompanhamos os shorts do Boletim Câmara sobre entrevista de emprego, e no short agora do Desbravando Taubaté conhecemos um pouco mais sobre o bairro da Vila São José. Amanhã, sexta-feira, tem Mix da TV. Tem agenda cultural para você ficar por dentro dos eventos que vão agitar o final de semana. Tem também os destaques da nossa programação na semana que vem. Te espero amanhã aqui na TV Câmara Taubaté, sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá!